pessoal! Hoje vamos falar sobre construção virtual, que é um serviço BIM, e por que você está perdendo dinheiro se ainda não está prestando esse serviço. Olá, gente! Meu nome é Rani de Moraes, eu sou arquiteta, coordenadora da Quatri Ensino, que é um centro autorizado Autodesk e também especialista BIM Autodesk. Vamos falar sobre construção virtual e por que você deveria prestar esse serviço? Bem, para esclarecer, primeiro a gente tem que entender o que é construção virtual. Bem, a referência que eu estou utilizando é esse livro aqui, que é o Manual de Contratação BIM para Construção Virtual. É um livro feito pelo Sinuscom Ceará e pela Inovacom. E se você quiser ver na íntegra, tudo que eu estou falando aqui está nesse livro. E você pode inclusive ter mais informações sobre o que é construção virtual, seus objetivos, seus entregáveis e um pouco mais aprofundado do que eu estou falando nesse vídeo hoje. Para começar, vamos esclarecer o que é construção virtual. Uma maneira fácil de explicar e também de você entender o que é construção virtual é falar sobre a construção virtual como uma simulação da obra dentro de um ambiente virtual, ou seja, dentro do seu computador. Basicamente é você pegar um projeto que já existe e que foi feito em tecnologias CAD e digitalizar esse projeto utilizando uma tecnologia BIM, softwares BIM. Se a gente falar dos objetivos da construção virtual, fica ainda mais fácil de você entender para que ela serve e o que ela é. Os objetivos da construção virtual, basicamente, com referência no livro que eu mostrei, são a compatibilização do projeto, a análise da construtibilidade, o levantamento dos quantitativos e o modelo de construção virtual. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses objetivos. Bom, a compatibilização dos projetos é bem conhecida da nossa área. Basicamente, você vai unir todas as disciplinas de projeto entre arquitetura, instalações prediais, estruturas, outros projetos complementares e unindo isso tudo no que nós chamamos de modelo federado. Através desse modelo federado, você consegue analisar interferências entre as disciplinas ou de uma disciplina com ela mesma. Vamos dar um exemplo. É muito comum você ter tubulações tendo conflitos com estruturas. E a partir de um modelo virtual federado, você consegue fazer essas interferências de um modo muito mais automático, sem necessariamente ter que recorrer a uma análise visual, que a gente sabe que é muito propícia para erros. Os softwares BIM de análise de interferências fazem essas checagens de conflitos de maneira muito mais automática e nós chamamos de Clash Detection ou Clash Detective, como é no caso do Autodesk Navisworks. Na compatibilização de projetos é possível analisar três tipos de clashes ou de conflitos, que são os soft clashes, os hard clashes e os time clashes. Os soft clashes não são necessariamente conflitos diretos, mas situações onde um elemento não pode ter uma distância determinada para outro elemento. Isso é o caso, por exemplo, de pilares e portas. Você pode configurar o programa para definir uma distância mínima entre esses dois elementos e aí evitar que aconteçam situações como, por exemplo, a porta ficar sem a caixa de porta, sem o espaço suficiente para analisar. Os hard clashes são os mais conhecidos, são os conflitos diretos entre dois elementos, seja da mesma disciplina ou de duas disciplinas. É o caso, por exemplo, de tubulações se conflitando com estruturas e que muitas vezes essa situação não permite nem mesmo que você faça algum ajuste na estrutura, fazer uma abertura para passar a tubulação. Existem casos que isso não é possível. E através do modelo federado, você consegue identificar isso antes da obra e faz com que você tome melhores decisões de projeto. E por fim, as time clashes, que são conflitos temporais. Isso acontece muito no canteiro de obras, quando uma grua pode se chocar com um determinado elemento construtivo e que naquele espaço que você tem naquele tempo, aqueles dois objetos estão se chocando. Isso é o time clash. Agora a gente vai falar do outro objetivo da construção virtual, que é a análise da construtibilidade. Parece com compatibilização de projetos, mas não é. Muitas vezes você tem os projetos executivos prontos, já elaborados em CAD, e quando você digitaliza eles em BIM e faz o modelo federado, eles não têm necessariamente conflitos, eles não apresentam interferências. No entanto, você consegue ver situações que
poderiam ser melhor geridas ou poderiam ser mais econômicas. Situações de projeto que você não iria conseguir ver sem ter esse modelo tridimensional com informações. Então, a análise de construtibilidade, ela é muito mais do que verificar interferências, mas mostrar o projeto como um todo, não só mostrando ele visualmente, né, no caso do 3D, mas também com informações que possam servir para aprimorar as decisões de projeto e antecipar problemas que possam vir a acontecer na obra. E que através desse modelo virtual é possível prever essas situações, tomar decisões e fazer alterações no projeto para que isso seja evitado. Outra função da análise de construtibilidade é avaliar se o sistema construtivo não pode ser melhorado, se o canteiro de obras pode também ter uma gestão mais eficiente, gerir melhor os recursos no uso dos materiais durante a obra e diversas outras possibilidades que a construção virtual permite. O terceiro objetivo é o levantamento de quantitativos. Através da construção virtual é possível fazer um levantamento de quantitativos muito mais preciso. Por quê? Porque no 3D, através da compatibilização também, é possível verificar situações que no levantamento de quantitativos em CAD não seriam possíveis. E por fim, um dos usos da construção virtual também é a entrega do modelo BIM para a construtora. E dois possíveis usos para esse modelo são o modelo para a obra, que pode ser utilizado no canteiro para fazer verificações em loco, e também para a manutenção predial, através do as-built, ou seja, a atualização do modelo após a construção. Agora a gente vai falar de quem é que contrata esse serviço de construção virtual. No manual de contratação BIM do Sinduscon Ceará, da Inovacom, eles sugerem que esse serviço de construção virtual seja feito de maneira diferenciada a depender do nível de maturidade BIM da construtora. Para construtoras que estão começando, que ainda não tiveram nenhuma experiência, eles sugerem que seja feito a partir do projeto executivo. Por quê? Porque como a maturidade BIM dessa construtora ainda está nível 0, ou às vezes nível 1, quando ela está um pouquinho mais avançada, é interessante que não haja necessariamente processos de concepção de projeto. O projeto já esteja um pouquinho mais redondo, um pouco mais definido para que se parta para a construção virtual. Então, normalmente, quem vai contratar esse serviço são construtoras que querem migrar para a metodologia BIM e que precisam de um projeto piloto, precisam de uma primeira experiência para analisar os benefícios do BIM. Outro possível cliente para esse serviço são grandes escritórios ou até médios escritórios de arquitetura e engenharia, que queiram também fazer com o mesmo propósito, querem avaliar o uso da metodologia BIM e desenvolver templates, desenvolver uma metodologia, aprimorar processos, entre outras possibilidades da construção virtual. Agora vamos falar do que você precisa exigir do seu cliente para poder desenvolver uma construção virtual com mais tranquilidade, segurança e assertividade do que você está fazendo. Também no manual de contratação BIM, os documentos que ele sugere para que você exija do seu cliente são projetos, os memoriais, cadernos de encargo e estrutura analítica do projeto. Projetos e memoriais, a gente tem mais familiaridade com esses dois, não é? Os projetos são os projetos mesmo, plantas, de preferência que ele te entregue os arquivos eletrônicos, né? Provavelmente aí feitos em AutoCAD, né? No Autodesk AutoCAD em DWG. Os memoriais podem estar em diversos formatos, em formato Word, em formato PDF, enfim. Mas o que é importante nos memoriais? São as informações, as especificações dos materiais do projeto. Nos cadernos de encargo você vai encontrar mais informações sobre o sistema construtivo e os métodos construtivos do seu contratante. E isso também é fundamental para que você consiga desenvolver uma modelagem com mais informações possíveis. E por fim, a estrutura analítica do projeto, conhecida também carinhosamente como EAP, que é muito utilizada para inserir as atividades e a sequência das atividades. Então, a estrutura analítica do projeto é fundamental também para que você desenvolva a sua modelagem BIM, a sua construção virtual. Por fim, vamos falar agora dos entregáveis de uma construção virtual. Os entregáveis da construção virtual estão muito relacionados com seus objetivos. O que você vai entregar? Relatórios de compatibilização, que podem ser entregues em BCF, que é um formato específico de BIM. Você pode entregar esses relatórios também em formatos como o Word, como o PDF.
mas você precisa entregar esses relatórios de compatibilização. São entregáveis da construção virtual: requisições de informações e relatórios de compatibilização, alguns deles no formato BCF, modelo da construção. Muita gente acredita que não deve entregar os arquivos originais e os modelos virtuais da construção virtual, mas isso não é verdade. Se o seu contratante exigir que você entregue os modelos originais em formato proprietário, você vai ter que entregar. E esses formatos proprietários normalmente são os arquivos, a extensão que o seu software faz. No caso do Revit, aquele formato RVT. Mas algumas construtoras podem exigir também que você entregue os arquivos no formato IFC. Hoje em dia a gente não pode ter muito essa coisa de que eu não vou entregar o meu formato proprietário. Lógico que existe um medo de entregar o seu modelo e aí está entregando o seu template, todo o trabalho que você teve, todo o trabalho de concepção e de entendimento da própria ferramenta. E existe esse medo de entregar o formato proprietário, mas tudo pode estar bem redigido em contrato quais são os usos daquele seu formato proprietário, para que você possa se resguardar de que o seu modelo não se perca, não seja distribuído para qualquer pessoa. Outro entregável da construção virtual são os quantitativos. Vale salientar que esses quantitativos são de projeto executivo e que eles podem sofrer alterações após a compatibilização de projetos. Inclusive, a gente tem um curso de Revit para quantificação, onde a gente ressalta a importância de você compatibilizar e atualizar esses quantitativos, porque eles vão mudar sim e mudam com frequência. E por fim, treinamento. É um dos entregáveis da construção virtual? Sim. Você vai ensinar a construtora a utilizar Revit? Não necessariamente. O treinamento pode ser apenas um treinamento voltado à utilização do modelo, à seleção de objetos, à identificação de problemas. Você não vai precisar ensinar desde o zero como é que se constrói virtualmente para o seu cliente, mas ensinar ele o mínimo para que ele possa utilizar aquele modelo no canteiro de obras, para que ele possa utilizar em seu escritório e verificar alguns problemas. Bem, dito isso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos da construção virtual. O primeiro perigo é você não fazer as solicitações das informações pertinentes para você desenvolver sua construção virtual. Você precisa ter essas informações, senão você não vai conseguir cumprir os prazos que você mesmo passou para o seu cliente. Outro perigo é você ter pouca experiência. Então, se você tiver pouca experiência na área, não se arrisque a fazer uma construção virtual sozinho. Procure profissionais que já tenham uma certa experiência e que você aprenda com esses profissionais também. Não se arrisque a fazer algo que você nunca fez sem ter um suporte, sem ter um apoio. É muito importante que você tenha consciência das suas limitações como profissional. E principalmente no BIM, onde a gente tem visto muita gente com pouca experiência, agindo de maneira amadora, fazendo serviços, prestando serviços sem credibilidade, muitas vezes até sujando, vamos dizer assim, a imagem do BIM perante os clientes. Então a gente não pode correr esse risco. Se você tiver pouca experiência, é importantíssimo que você busque fazer parcerias com profissionais que tenham mais experiência do que você. Não há nenhuma vergonha nisso e vai fazer você aprender muito mais e vai fazer você ter segurança, inclusive, para pegar serviços que você não teria capacidade de fazer sozinho. E se você quiser saber mais sobre construção virtual, sobre BIM, sobre empreender com BIM e sobre serviços que você pode prestar com essa nova metodologia e com as tecnologias BIM, então segue a gente nas redes sociais, fique atento aos nossos vídeos, ative as notificações e também procure saber sobre os nossos cursos, os cursos autorizados Autodesk, com certificado oficial, para que você tenha muito mais credibilidade no mercado. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.